O abandono à providência divina, escrito pelo padre Jean-Pierre de Caussade. Estamos no livro 2, capítulo 2. A ação divina é tanto mais visível aos olhos da fé, quanto são mais opostas as aparências sob as quais se esconde. A alma iluminada pela fé está bem longe de julgar das coisas como aqueles que as medem pelos sentidos, ignorando o tesouro inestimável que elas encerram. O que sabe que uma pessoa disfarçada é o rei procede de modo bem diferente quando ela chega do que aquele que, vendo a figura de um homem vulgar, o trata segundo a aparência exterior. Do mesmo modo, a alma que vê a vontade de Deus nas mais pequeninas coisas, nas mais desoladoras e angustiantes, recebe tudo com igual alegria, com igual reverência e júbilo. O que outros temem e fogem com horror, honra-se ela de o receber, abrindo-lhe de par em par as portas do coração. A bagagem é pequena, os sentidos desprezam-na, mas o coração, sob esta aparência vil, reverencia do mesmo modo a majestade real, e quanto mais ela se abate para vir em segredo e sem ruído, tanto mais o coração se sente penetrado de amor. Não posso exprimir aqui o que sente o coração quando acolhe a divina vontade, tão pobre, tão abatida, tão diminuída. Oh, como essa pobreza de Deus, este abatimento, até habitar numa estrebaria, reclinado sobre um pouco de palha, chorando e tremendo de frio, penetra no belo coração de Maria. Interrogai os habitantes de Belém, vede o que pensam deste menino. Se ele estivesse num palácio, rodeado de Fausto como um príncipe, não faltariam a lhe fazer corte. Mas perguntai a Maria, a José, aos magos, aos pastores, e eles vos dirão que encontraram nesta pobreza extrema uma coisa que não sabem definir, mas pela qual Deus se lhes torna maior e mais amável. O que falta aos sentidos realça-o, aumenta-o e enriquece-o a fé. Quanto menos alimento há para os olhos, mais há para a alma. Adorar a Jesus no Tabor, amar a vontade de Deus nas coisas extraordinárias, não é uma vida de fé em grau tão excelente como amar a vontade de Deus nas coisas comuns e adorar a Jesus sobre a cruz, porque a fé não é excelentemente viva, senão quando o aparente e o sensível a contradizem e se esforçam por destruí-la. Essa guerra dos sentidos torna a fé mais gloriosamente vitoriosa. Encontrar a Deus tão bom nas coisas mais pequenas e mais comuns como nas maiores é ter uma fé invulgar, uma fé grande e extraordinária. Contentar-se com o momento presente é saborear e adorar a vontade divina em tudo que temos de fazer e de sofrer, nas coisas que pela sua sucessão integram este momento atual. As almas assim dispostas adoram a Deus com redobrado amor e reverência. Nos estados mais humildes, nada o esconde ao olhar perspicaz da fé. Quanto mais os sentidos teimam em afirmar, aí não está Deus, tanto mais estas almas abraçam e estreitam o coração o ramalhete de mirra, nada as afasta, nem as desvia. Maria há de ver os apóstolos abandonarem a Jesus, porém ela permanecerá junto à cruz e reconhecerá o seu filho, por mais que os escarros e as chagas o tenham desfigurado. Pelo contrário, estas chagas que o desfiguraram tornam-no mais adorável e mais amável
à ternura dos olhos da mãe, e quanto mais blasfêmias vomitarem os algozes contra ele, mais crescerá o seu amor e veneração. A vida da fé não é senão uma busca incessante de Deus através de tudo aquilo que o esconde, o desfigura e, por assim dizer, o destrói e aniquila. É verdadeiramente uma reprodução da vida de Maria, que desde o presépio ao Calvário se conserva unida a um Deus desconhecido, abandonado e perseguido de todos. De igual maneira, as almas de fé passam além de uma série continuada de mortes, de véus, de sombras e de aparências que teimam em tornar irreconhecível a vontade de Deus, a qual elas buscam e amam até a morte de cruz. Sabem perfeitamente que é preciso deixar continuamente as sombras para correr após esse divino sol, que desde o seu nascimento até o seu acaso mesmo encoberto por escuras e densas nuvens de contínuo, ilumina, aquece e abrasa os corações fiéis que o bendizem, louvam e contemplam em todos os pontos deste misterioso percurso. Correi, pois, ó almas fiéis, alegres e infatigáveis, pois, após este querido esposo que faz o seu caminho a passos de gigante, de um extremo ao outro do céu, sem nada se poder ocultar a seus olhos, caminha por sobre as ervinhas do prado, do mesmo modo que por cima dos cedros das florestas. Sob os seus passos estão os grãos de areia da praia, como os dorsos das montanhas. Por toda a parte já ele poisou os seus pés, e segui-lo sem desfalecer, com certeza de o encontrar onde quer que vos acheis. Oh, que deliciosa paz desfruta a alma a quem a fé ensinou a ver assim a Deus através de todas as criaturas, como através de um véu diáfano. Então, as escuridões tornam-se luminosas, suaves as amarguras. A fé mostra-nos as coisas na sua verdadeira luz, muda-lhes a fealdade em beleza e a malícia em bondade. A fé é a mãe da doçura, da confiança e da alegria. Não pode usar senão de ternura e compaixão para com seus inimigos, que tanto a enriquecem à própria custa. Quanto mais a ação da criatura é malévola, tanto mais a ação de Deus a torna proveitosa, ao passo que o instrumento humano se esforça em prejudicar o divino artífice em cujas mãos está. Serve-se desta mesma malícia para desviar da alma aquilo que lhe pode fazer mal. A vontade de Deus não tem senão doçuras, favores, tesouros para as almas submissas. Nunca será demais a confiança que ponhamos nela, nem a ela nos abandonaremos demasiadamente. Ela pode e quer sempre o que mais há de contribuir para a nossa perfeição, contando que de nossa parte não ponhamos obstáculos à ação de Deus. A fé não duvida. Quanto mais os sentidos se mostram inseguros, revoltados, desesperados, tanto mais a fé nos diz: aí está Deus, tudo vai bem. Não há coisa alguma que a fé não possa penetrar e dominar. Dissipa todas as trevas e, por mais esforço que as sombras façam, passa através delas para chegar à verdade, abraça-a sempre com firmeza e jamais a abandona. Fim do capítulo.